Benedito Cavalcante, aos 68 anos, havia construído um império imobiliário que se estendia por toda São Paulo. Dono de mais de 500 apartamentos, shopping centers e edifícios comerciais, era conhecido nos círculos empresariais como um homem determinado, mas também solitário. Nunca se casou, nunca teve filhos e sempre dizia que sua empresa era sua única família. Naquela manhã de terça-feira, Benedito saiu de sua cobertura nos Jardins, dirigindo seu Mercedes preto em direção ao cartório do centro da cidade. Tinha uma reunião importante para finalizar a compra de um terreno na Barra Funda. Era apenas mais um negócio, mais uma propriedade para seu vasto portfólio. Ao estacionar em frente ao cartório na rua São Bento, notou uma movimentação estranha na calçada. Havia uma pequena multidão reunida ao redor de algo, vozes alteradas, alguém gritando. Sua primeira reação foi ignorar. Afinal, no centro de São Paulo, sempre havia algum tipo de confusão. Mas quando desceu do carro, ouviu claramente a voz de uma criança chorando. Era um choro desesperado, de quem estava com muito medo. Benedito parou, olhou na direção do tumulto e viu dois homens da assistência social tentando segurar uma menina de aproximadamente 7 anos que se debatia e gritava. Não quero ir, meu vovô vai me buscar. A menina era pequena, magra, com o cabelo castanho despenteado e roupas que claramente já viram dias melhores. Seus tênis estavam furados e sua camiseta tinha manchas, mas era o desespero em sua voz que chamava a atenção. Menina, já explicamos que não há nenhum registro de avô, dizia um dos funcionários com impaciência. Sua mãe morreu e não deixou informação de parentes. Você vai para o abrigo até encontrarmos uma família. Mas eu tenho vovô sim. Ele se chama Benedito e mora numa casa grande. Minha mãe sempre falava dele. Benedito sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Parou imediatamente de andar. O nome dela o havia atingido como um raio. Lentamente se aproximou do grupo de pessoas. Com licença, disse com sua voz grave e autoritária. Qual é o problema aqui? O assistente social olhou para ele, claramente reconhecendo que não era uma pessoa qualquer pelos trajes caros e pela postura imponente. Senhor, é só uma situação de menor abandonado. A mãe faleceu há 3 dias e a criança insiste que tem um avô, mas não há registros. Benedito olhou para a menina, que havia parado de se debater ao ouvir a conversa. Seus olhos castanhos o encararam com uma mistura de esperança e reconhecimento. Você é ele, sussurrou a menina. Você é meu vovô Benedito. Como você sabe meu nome? Perguntou ele, sentindo as pernas fracas. Minha mãe falava de você. Dizia que você era muito importante, que morava numa casa linda e que um dia, quando ela tivesse coragem, ia me levar para conhecer você. Benedito se agachou na frente da menina, observando cada traço de seu rosto. Havia algo familiar ali, algo que mexia com sua memória de uma forma que não conseguia explicar. Como se chama sua mãe, criança? Helena. Helena Ribeiro. Ela disse que você conheceu ela quando ela era pequena, que você gostava muito dela, mas que depois vocês não se falaram mais. O nome Helena Ribeiro atingiu Benedito como um martelo. Suas mãos começaram a tremer. Helena, a filha de Dona Conceição, sua antiga governanta, a menina doce que havia crescido em sua casa por quase 10 anos, a quem ele havia se apegado como se fosse sua própria filha. Helena havia desaparecido de sua vida quando tinha 16 anos, depois de uma discussão terrível. Conceição havia morrido num acidente de carro e Helena, revoltada e sem lugar para ficar, havia fugido na calada da noite, levando apenas uma mala e a promessa de nunca mais voltar. Isso tinha sido há mais de 20 anos. Qual é seu nome? Perguntou Benedito com a voz embargada. Isabela. Isabela Ribeiro. Tenho 7 anos e estou com muita fome. Benedito fechou os olhos. Helena tinha uma filha. E essa filha estava ali, na frente dele, órfã e assustada, sendo levada para um abrigo. Senhor, disse o assistente social, se não conhece a criança, precisamos levá-la agora. Esperem, disse Benedito se levantando. Eu preciso verificar algumas coisas. Posso ter alguns minutos com ela? O funcionário olhou desconfiado. O senhor tem alguma relação com a menor?
Benedito respirou fundo. Posso ter. Deixe-me conversar com ela, por favor. Após alguns minutos de negociação e a apresentação de seus documentos, que mostravam claramente que era uma pessoa de posses e respeitabilidade, os funcionários concordaram em dar-lhe 15 minutos para conversar com Isabela num banco próximo, sempre sob supervisão. Isabela, disse Benedito sentando-se ao lado dela no banco da praça, me conta mais sobre sua mãe. Onde vocês moravam? A gente morava numa casinha pequena no Capão Redondo. Mamãe trabalhava numa fábrica de roupas e às vezes fazia faxina nas casas das madames. Ela ficava muito cansada. Benedito sentiu o coração apertar. Helena, que havia crescido numa mansão com tudo do bom e do melhor, havia passado os últimos anos da vida lutando para sobreviver. E ela falava de mim? Falava sim. Dizia que você foi como um pai para ela quando ela era pequena. Que você ensinava ela a ler, que levava ela para comer sorvete no shopping, que comprava vestidos bonitos para ela usar na escola. As lágrimas começaram a formar nos olhos de Benedito. Era tudo verdade. Helena havia sido mais que uma enteada para ele. Foi a filha que nunca teve. Mas ela dizia que vocês brigaram feio quando ela ficou adolescente e que depois nunca mais se falaram. Ela ficava triste quando lembrava disso. O que mais ela contava sobre mim? Isabela pensou por um momento, balançando as perninhas que não tocavam o chão. Que você era muito bom, mas que tinha o coração trancado. Que você não sabia como demonstrar que gostava das pessoas. E que ela tinha errado em ir embora sem conversar direito com você. Benedito teve que se controlar para não chorar ali mesmo. Helena havia entendido. Mesmo depois de todos aqueles anos, ela havia entendido que ele realmente a amava. Isabela, você gostaria de ficar comigo por um tempo enquanto resolvo algumas coisas? Os olhos da menina se iluminaram pela primeira vez. De verdade, vovô. Posso chamar você de vovô? Pode, minha querida. Pode sim. O processo para conseguir a guarda temporária de Isabela foi mais complicado do que Benedito imaginava. Mesmo sendo um homem rico e influente, o fato de não ter documentos que comprovassem parentesco com a menina criava obstáculos burocráticos. Foram necessárias 3 semanas de papelada, entrevistas com assistentes sociais, avaliações psicológicas e muita paciência. Durante esse período, Isabela ficou num abrigo temporário, mas Benedito a visitava todos os dias, sempre levando pequenos presentes, um livro de histórias, uma boneca, chocolates, roupas novas. Por que você quer tanto ficar comigo? Perguntou Benedito numa dessas visitas, curioso para entender a perspectiva da menina. Porque quando olho para você, sinto que estou em casa. E porque mamãe sempre dizia que quando ela morresse, você ia cuidar de mim. Ela disse isso? Disse. Nos últimos dias, quando estava muito doente no hospital, ela segurou minha mão e disse: Isabela, se alguma coisa acontecer comigo, procure seu avô Benedito. Ele mora numa casa grande nos Jardins e tem um carro preto. Ele vai cuidar de você porque me amava de verdade. Benedito sentiu um nó na garganta. Helena havia perdoado sua rigidez, seu jeito áspero, sua dificuldade de expressar sentimentos. E, mais importante, havia confiado a ele o bem mais precioso que tinha. Finalmente, depois de muita burocracia e algumas contribuições estratégicas para instituições de caridade ligadas ao judiciário, Benedito conseguiu a guarda temporária de Isabela. O dia em que a levou para casa foi transformador para ambos. A mansão de 500 metros quadrados nos Jardins, que sempre havia sido silenciosa e fria, de repente ganhou vida com a presença daquela menina pequena e cheia de energia. Nossa, vovô, sua casa é um palácio! Exclamou Isabela, correndo pela sala principal com seus novos tênis cor-de-rosa. Agora é nossa casa, corrigiu Benedito com um sorriso que há anos não aparecia em seu rosto. A adaptação não foi fácil. Benedito tinha 68 anos e estava acostumado à rotina rígida, ao silêncio, às refeições solitárias. De repente, sua casa estava cheia de risadas, desenhos colados na geladeira, brinquedos espalhados pela sala e 1000 perguntas por minuto. Vovô, por que você come sozinho numa mesa tão grande?
Por que você trabalha até tão tarde? Por que não tem fotos de pessoas na sua casa? Cada pergunta era como uma revelação. Benedito começou a perceber o quanto sua vida havia se tornado vazia e mecânica ao longo dos anos. A primeira grande mudança veio na rotina alimentar. Benedito estava acostumado a jantar sozinho às 8 horas da noite, comendo a refeição preparada por sua empregada numa mesa de 12 lugares, lendo o jornal financeiro enquanto comia. Vovô, por que você não conversa durante a janta? Perguntou Isabela no primeiro dia. É assim que sempre fiz, criança, mas é muito chato. Na casa da minha amiga Sofia, todo mundo conversa na mesa. Eles contam como foi o dia, fazem piadas, às vezes até cantam. Benedito baixou o jornal e olhou para a menina. Ela estava sentada numa cadeira alta demais para ela, com os pés balançando no ar, tentando cortar um pedaço de carne que estava grande demais para seu garfo pequeno. E o que você gostaria de conversar? De tudo. Do que você fez hoje, do que eu aprendi na escola nova, dos desenhos que vi na TV, dos sonhos que tive de noite. E assim, lentamente, as refeições de Benedito se transformaram. O jornal ficou de lado e ele passou a escutar as histórias mirabolantes de Isabela sobre seus novos colegas de classe, suas professoras, suas descobertas diárias. Façamos uma brincadeira para os leitores dos comentários. Escrevam a palavra vovô nos comentários. Só quem chegou até aqui entenderá. Continuemos com a história. A segunda mudança veio nos fins de semana. Benedito sempre havia trabalhado aos sábados e domingos, revisando contratos, planejando novos investimentos, administrando seu império imobiliário. Vovô, por que você trabalha no fim de semana? Perguntou Isabela num sábado de manhã, ainda de pijama, vendo-o com terno e gravata pronto para sair. Porque tenho responsabilidades, Isabela. Mas todo mundo descansa no fim de semana. Na escola, eles falaram que o fim de semana é para ficar com a família, para brincar, para fazer coisas gostosas. Benedito parou de ajustar a gravata e olhou para ela pelo espelho. E o que você gostaria de fazer num fim de semana? Ir ao parque, ou ao zoológico, ou ao shopping comer pipoca, ou ficar em casa assistindo filme e comendo pizza. Benedito cancelou seus compromissos daquele sábado pela primeira vez em décadas. Levou Isabela ao Parque Ibirapuera, onde a viu correr na grama, alimentar os patos no lago e rir no playground como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Vovô, olha como eu ando rápido na patinete, gritava ela, com o cabelo voando no vento. Benedito, sentado num banco observando-a, sentiu uma felicidade que não experimentava há anos. Talvez nunca tivesse experimentado. No domingo, foram ao zoológico de São Paulo. Isabela ficou extasiada com os animais, fazendo 1000 perguntas sobre cada um deles. Benedito se pegou comprando algodão doce, pipoca e todos os souvenirs que ela pedia, coisas que jamais imaginara fazer na vida. Vovô, você está se divertindo? Perguntou ela enquanto tomavam sorvete sentados num banco próximo ao Lago dos Patos. Estou, respondeu ele, surpreso com sua própria resposta. Muito. Que bom. Mamãe sempre dizia que diversão faz bem para o coração. As semanas se passaram e a rotina de Benedito foi se transformando completamente. Acordava mais cedo para preparar o café da manhã de Isabela. Levava-a para a escola, buscava-a no final da tarde e dedicava as noites para ajudá-la com o dever de casa e ouvir suas histórias do dia. Sua empresa continuava funcionando perfeitamente, mas agora ele delegava mais responsabilidades para seus gerentes e reduziu drasticamente as horas de trabalho. Senhor Cavalcante, disse sua secretária um dia, o senhor está diferente. Diferente como, Joana? Mais alegre. Sorri mais. E saiu no horário todos os dias essa semana. Benedito refletiu sobre isso. Era verdade. Pela primeira vez em décadas, tinha pressa para chegar em casa. Não para descansar ou cuidar de negócios, mas para ver Isabela, para ouvir sobre seu dia, para ajudá-la com os desenhos da escola. Um dia, aproximadamente 2 meses depois que Isabela havia chegado à sua vida, Benedito recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Cavalcante, aqui é Dr. Roberto Silva, do escritório Silva em Associados.
Preciso falar com o senhor urgentemente sobre a guarda da menor Isabela Ribeiro. O coração de Benedito disparou. O que aconteceu? Apareceu um parente da criança, um tio materno que morava em Goiás. Ele está solicitando a guarda dela. Benedito sentiu o mundo desabar. Que tio? Irmão mais novo da mãe dela, senhor. Ele diz que não sabia da existência da criança e que só ficou sabendo da morte da irmã agora. Quer levá-la para Goiás. E juridicamente ele tem esse direito? Sendo parente de sangue e não havendo documentação legal que comprove seu parentesco com a criança, sim, ele tem prioridade. Benedito desligou o telefone com as mãos trêmulas. Isabela estava na escola, sem saber de nada. Como ele poderia contar para ela que talvez fosse perdê-la? Naquela tarde, quando foi buscá-la na escola, tentou agir normalmente, mas Isabela, com a sensibilidade das crianças, percebeu que algo estava errado. Vovô, você está triste? Não, querida, só preocupado com o trabalho. Mas quando você está preocupado com o trabalho, você franze a testa de um jeito. Hoje, você está franzindo diferente. É o tipo de franzir que as pessoas fazem quando estão com saudade ou com medo. Benedito ficou impressionado com a percepção da menina. Helena havia criado uma filha muito inteligente e sensível. Isabela, se alguém aparecesse e quisesse te levar para morar longe daqui, o que você faria? Que tipo de alguém? Um parente, alguém da sua família. Isabela parou de andar e o encarou seriamente. Vovô, você é minha família. Esta casa é minha casa. Eu não quero morar em outro lugar. Mas e se fosse um parente de verdade? Do seu sangue? Sangue não é tudo, vovô. Mamãe sempre dizia isso. Família é quem cuida da gente, quem nos ama, quem está presente quando precisamos. Você é meu vovô de coração, e isso é mais importante que qualquer papel. Naquela noite, Benedito não conseguiu dormir. Caminhou pela casa pensando em como sua vida havia mudado em apenas 2 meses. Como aquela menina pequena havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. No dia seguinte, o tal tio apareceu. Chamava-se Marcos Ribeiro, tinha 32 anos, era caminhoneiro e morava numa cidade pequena no interior de Goiás, com a esposa e 2 filhos pequenos. Vim buscar minha sobrinha, disse ele no escritório do advogado. Helena era minha irmã e essa menina é responsabilidade minha. Benedito o observou atentamente. Marcos parecia ser uma pessoa honesta, mas claramente não tinha condições financeiras de oferecer a Isabela o mesmo padrão de vida que ela estava tendo. Com todo respeito, Sr. Marcos, disse Benedito, a criança está bem adaptada onde está. Tem escola particular, cuidados médicos, estabilidade. E eu posso dar amor de família verdadeira, rebateu Marcos. Ela vai crescer com primos da idade dela, numa casa simples, mas cheia de afeto. Não precisa de luxo para ser feliz. O advogado explicou que, juridicamente, Marcos tinha razão. Como parente de sangue mais próximo, ele tinha prioridade legal sobre a guarda. Gostaria de conhecê-la primeiro? Sugeriu Benedito, tentando ganhar tempo. Claro, mas quero deixar claro que já tomei minha decisão. Ela vai comigo para Goiás. Naquela tarde, Benedito levou Isabela para conhecer seu tio. O encontro aconteceu numa lanchonete próxima ao escritório do advogado. Isabela, este é Marcos, irmão da sua mamãe, disse Benedito, tentando manter a voz estável. Marcos sorriu e se agachou na altura da menina. Oi, pequena. Você se parece muito com sua mãe quando ela era criança. Isabela o cumprimentou educadamente, mas ficou próxima a Benedito. Você conhecia minha mãe? Conhecia, sim. Éramos muito próximos quando éramos pequenos. Depois nos afastamos quando ela veio para São Paulo. Por que se afastaram? Marcos hesitou. Coisas de família, sabe como é. Durante a conversa, Benedito observou a interação entre eles. Marcos parecia genuinamente interessado em conhecer a sobrinha, mas Isabela estava visivelmente desconfortável. Tio Marcos, disse ela finalmente, por que você não sabia que eu existia? Sua mãe e eu não nos falávamos há anos. Soube da morte dela por acaso quando um conhecido me contou. E onde eu vou morar se for com você? Em Catalão, no interior de Goiás. É uma cidade pequena, mas bem bonita. Você vai morar conosco,
com minha esposa Carla e nossos 2 filhos, seus primos. E meu vovô. Marcos olhou para Benedito. Bem, você pode visitar ele de vez em quando. Goiás não é tão longe assim de São Paulo. Isabela ficou quieta por um longo momento. Depois, olhou para Benedito com olhos marejados. Vovô, eu preciso ir embora? Benedito sentiu o coração partir. Legalmente, sim, mas não conseguiu dizer isso para ela. Vamos conversar sobre isso depois, querida. Naquela noite, após Marcos ter ido embora com a promessa de voltar em uma semana para buscar Isabela, avô e neta se sentaram na varanda da mansão olhando as estrelas. Vovô, eu não quero ir embora. Eu sei, querida, eu também não quero que você vá. Então por que eu tenho que ir? Benedito respirou fundo. Como explicar questões legais complexas para uma criança de 7 anos? Às vezes na vida, Isabela, as leis dizem que temos que fazer coisas que não queremos fazer. O tio Marcos é seu parente de sangue, e a lei diz que ele tem o direito de cuidar de você. Mas eu não quero que a lei decida isso. Quero decidir eu mesma. Infelizmente, criança, as crianças não podem escolher essas coisas. Isabela ficou pensativa por um momento. Vovô, você pode adotar uma criança? Posso, por quê? Então me adota. Aí eu viro sua filha de verdade e ninguém pode me tirar de você. Benedito ficou emocionado com a simplicidade da solução proposta por ela. Não é tão simples assim, querida. O processo de adoção é longo e complicado. E seu tio já está aqui querendo te levar. Mas você é rico e importante. Você não pode pagar para as pessoas me deixarem ficar com você? Não funciona assim, Isabela. Não se pode comprar tudo na vida. Então, o que a gente vai fazer? Benedito a puxou para um abraço. Vamos lutar, vamos tentar encontrar uma forma legal de ficar juntos. Nos dias seguintes, Benedito moveu céus e terra para encontrar uma solução. Contratou os melhores advogados de família de São Paulo, investigou a vida de Marcos em Goiás, procurou brechas legais, tentou de tudo, descobriu que Marcos era realmente uma pessoa honesta, trabalhador, sem antecedentes criminais. Sua esposa, Carla, era professora de escola pública, e eles tinham uma vida simples, mas digna. Juridicamente, seria quase impossível questionar o direito dele à guarda. Senhor Cavalcante, disse seu advogado principal, a única forma seria se conseguíssemos provar que o senhor tem uma ligação legal com a criança. Mas não há documentos que comprovem que Helena era sua enteada de fato. E se eu conseguir essas provas? Que tipo de provas? Documentos antigos, testemunhas, alguma coisa que mostre que Helena morou comigo por anos e que eu fui responsável por ela. Seria um começo, mas mesmo assim seria difícil. Benedito passou a noite inteira vasculhando arquivos antigos em sua casa. Procurou em cada cômodo, cada gaveta, cada caixa guardada no sótão. Finalmente, numa caixa empoeirada do escritório, encontrou o que procurava. Dezenas de fotos antigas dele com Helena, desde quando ela tinha 6 anos até os 16. Fotos deles em viagens, em festas de aniversário, na formatura dela do ensino fundamental. Mais importante, encontrou documentos escolares onde ele aparecia como responsável legal por Helena, declarações de imposto de renda antigos onde ela constava como dependente e até mesmo um plano de saúde em nome dela que ele havia mantido por anos. Pausa para uma brincadeira nos comentários. Escrevam a palavra família, quem está torcendo para o vovô conseguir ficar com a Isabela. Continuemos a história. No dia seguinte, reuniu-se novamente com seus advogados, levando toda a documentação. Isto é muito bom, disse o Dr. Carlos, seu advogado principal. Mostra claramente que o senhor teve responsabilidade parental sobre Helena por mais de 10 anos. Isso pode estabelecer um precedente para sua relação com a neta. É suficiente? Pode ser. Vamos entrar com uma ação contestando a guarda e solicitando que o senhor seja reconhecido como avô afetivo da criança. É uma jogada arriscada, mas possível. Quanto tempo temos? Marcos volta em 3 dias. Precisamos entrar com a ação amanhã para conseguir uma liminar, impedindo que ele leve a criança, enquanto o caso é julgado. Benedito autorizou a ação imediatamente. Gastou uma fortuna em custas processuais,
honorários advocatícios e despesas legais, mas não se importou. Isabela valia cada centavo. No dia em que Marcos retornou para buscar Isabela, recebeu a notificação judicial impedindo-o de levar a menina. Ficou furioso. Isso é absurdo, ela é minha sobrinha, tenho direitos. E o senhor os terá respeitados, disse o Dr. Carlos calmamente. Mas agora há uma disputa legal que precisa ser resolvida primeiro. Disputa legal? Que disputa? Ele nem é parente da menina. O senhor Cavalcante foi responsável legal pela mãe da criança por mais de 10 anos. Isso lhe dá direitos de avô afetivo. Avô afetivo? Isso nem existe. Existe sim, e é reconhecido pela lei brasileira. Marcos foi obrigado a voltar para Goiás, enquanto aguardava o desenrolar do processo. Disse a Isabela que voltaria para buscá-la e que ela não deveria se iludir, achando que ficaria para sempre com Benedito. Você vai ver que sua vida verdadeira é comigo e com nossa família, disse ele, sem perceber que suas palavras soaram como uma ameaça para a menina. Naquela noite, Isabela teve pesadelos, acordou chorando e foi correndo para o quarto de Benedito. Vovô, estou com medo. Benedito a acolheu em sua cama, algo que jamais havia feito na vida. Medo de quê, querida? Medo de ter que ir embora, medo de perder você, medo de morar com pessoas que não conheço. Isabela, prometo que vou lutar por você até o fim. Não vou deixar ninguém nos separar. Promete mesmo? Prometo. E se você perder na justiça? Benedito ficou em silêncio por um momento. Não queria mentir para ela, mas também não queria destruir sua esperança. Se isso acontecer, vamos encontrar outra forma. Você sempre será minha neta, não importa onde esteja. Mas eu quero ficar aqui. Esta é minha casa. E eu quero que você fique, mais do que qualquer coisa na vida. O processo judicial durou 6 meses. Foram 6 meses de audiências, depoimentos, visitas de assistentes sociais, avaliações psicológicas e muita tensão. Durante esse período, Benedito cuidou para que Isabela tivesse a vida mais normal possível. Continuou levando-a à escola, aos passeios nos fins de semana, às consultas médicas, decoraram a casa para o Natal, fizeram uma festa de aniversário de 8 anos para ela, viajaram para o litoral nas férias. Mas, pairando sobre tudo isso, estava a incerteza do que aconteceria quando o juiz tomasse sua decisão final. Marcos também visitava Isabela regularmente, sempre acompanhado de assistente social. Tentava criar um vínculo com ela, trazia presentes, contava histórias sobre a mãe dela quando eram crianças. Mas Isabela mantinha uma distância respeitosa. Era educada com ele, respondia suas perguntas, agradecia pelos presentes, mas era óbvio que não havia conexão emocional. Por que você não gosta do tio Marcos? Perguntou a assistente social numa das visitas. Eu não desgosto dele, respondeu Isabela diplomaticamente. Ele parece uma boa pessoa, mas ele não é minha família. Mas ele é irmão da sua mãe. Minha mãe nunca falou dele. Em 5 anos de vida, ela nunca disse que eu tinha um tio. Se ele fosse importante para ela, ela teria me contado. A observação da menina foi anotada no relatório da assistente social. Durante as audiências, ficou claro que o caso era emocionalmente complexo. De um lado, Marcos tinha a lei a seu favor como parente de sangue. Do outro, Benedito havia proporcionado a Isabela estabilidade, educação de qualidade, cuidados médicos e, principalmente, amor. O juiz, Dr. Fernando Moreira, era conhecido por ser rigoroso, mas justo. Solicitou vários relatórios psicológicos, visitou pessoalmente a mansão de Benedito e também a casa de Marcos em Goiás. Quero entender o ambiente em que a criança está vivendo e o ambiente para onde ela seria levada, explicou o magistrado. A visita à mansão de Benedito foi reveladora. O juiz encontrou uma casa que, embora luxuosa, havia sido claramente adaptada para uma criança. Havia brinquedos organizados, desenhos na geladeira, uma biblioteca infantil no quarto de Isabela, um playground no quintal que Benedito havia mandado instalar especialmente para ela. Senhor Cavalcante, vejo que fez mudanças significativas em sua casa, observou o juiz. Sim, Excelência. Uma criança precisa de espaço para brincar, para crescer. Esta casa estava muito formal.
muito adulta. Isabela trouxe vida para ela. E sua rotina, como mudou? Completamente. Acordo mais cedo para preparar o café da manhã dela, levo-a à escola, busco-a no final da tarde, reduzi drasticamente meu horário de trabalho. Ela é minha prioridade. O juiz observou a interação entre eles durante a visita. Era óbvio o carinho mútuo, a naturalidade com que conversavam, o quanto Isabela se sentia à vontade em casa. Isabela, você pode me mostrar seu quarto? Pediu o juiz. Claro, vem ver, é lindo. O quarto da menina era um sonho infantil. Paredes cor-de-rosa, uma cama com dossel, estantes cheias de livros e brinquedos, uma escrivaninha onde ela fazia o dever de casa. Gosta do seu quarto? Amo. O vovô deixou eu escolher tudo. As cores, os móveis, até os adesivos na parede. E você se sente feliz morando aqui? Muito. Esta é minha casa. O vovô é minha família. Na semana seguinte, o juiz visitou a casa de Marcos em Catalão, Goiás. Era uma casa simples, limpa, mas pequena. Marcos morava com a esposa Carla e 2 filhos pequenos de 5 e 3 anos num sobrado de 3 quartos. Onde Isabela dormiria? Perguntou o juiz. No quarto dos meninos. Compramos uma beliche. Ela dormiria na parte de cima, explicou Carla. E a escola? Tem uma escola pública boa aqui perto. Os meninos estudam lá. Senhor Marcos, por que o senhor quer a guarda da sua sobrinha? Porque ela é família. É irmã do meu sangue. E porque acredito que criança tem que crescer numa família verdadeira, com irmãos numa cidade pequena, com valores simples. O senhor acha que ela não está bem cuidada onde está? Marcos hesitou. Está bem cuidada materialmente. Mas dinheiro não é tudo. Ela precisa de amor de família, de raízes. Durante a conversa, o juiz notou que os 2 filhos de Marcos eram tímidos e não pareciam animados com a perspectiva de dividir seu espaço e a atenção dos pais com uma prima que mal conheciam. De volta a São Paulo, o juiz convocou uma audiência final para ouvir pessoalmente o testemunho de Isabela. Isabela, disse o juiz numa sala reservada, com apenas ele, a menina e a assistente social presentes. Vou fazer algumas perguntas para você e quero que responda com sinceridade, está bem? Sim, doutor. Se você pudesse escolher onde gostaria de morar? Com meu vovô Benedito na nossa casa. Por quê? Porque lá eu me sinto segura e feliz. O vovô cuida de mim, me leva para lugares bonitos, me ajuda com o dever de casa, lê histórias para mim antes de dormir. E eu cuido dele também. Como assim você cuida dele? Eu faço ele sorrir. Antes de eu chegar, ele era muito sério e triste. Agora ele ri, brinca comigo, até canta quando estamos no carro. Minha professora disse que quando 2 pessoas cuidam uma da outra, isso é amor verdadeiro. O juiz ficou impressionado com a maturidade da resposta. Sobre o tio Marcos, você não gostaria de conhecer seus primos, ter uma família grande? Isabela pensou cuidadosamente antes de responder. Tio Marcos parece uma boa pessoa, mas, doutor, família não é só quem tem o mesmo sangue. Minha mãe sempre dizia isso. Família é quem escolhe amar você todo dia, quem está presente quando você precisa, quem faz você se sentir especial. E você se sente especial com seu avô? Muito. Ele mudou a vida dele inteirinha para cuidar de mim. Parou de trabalhar tanto, aprendeu a fazer panqueca, mesmo que queime às vezes. Até comprou livros de história para ler para mim. Se isso não é amor, eu não sei o que é. A última pergunta do juiz foi decisiva. Isabela, se eu decidir que você tem que morar com o tio Marcos, como você se sentiria? Os olhos da menina se encheram de lágrimas, mas ela manteve a compostura. Ficaria muito triste, doutor, mas obedeceria, porque minha mãe me ensinou a respeitar as autoridades. Mas o senhor precisa saber uma coisa. Meu coração ficaria sempre aqui com o vovô, e eu contaria os dias até poder visitá-lo. O juiz ficou visivelmente emocionado com a resposta. 2 semanas depois, chegou o dia da sentença final. Benedito, Isabela, Marcos e todos os advogados se reuniram no fórum para ouvir a decisão do juiz. Após analisar cuidadosamente todos os aspectos deste caso, começou o Dr. Fernando, incluindo visitas domiciliares, relatórios psicológicos e o depoimento da menor,
Preciso tomar uma decisão que afetará profundamente a vida de uma criança. O silêncio na sala era absoluto. Benedito segurava a mão de Isabela, que estava visivelmente nervosa. É verdade que o Sr. Marcos Ribeiro tem direitos legais como parente de sangue da menor. A lei brasileira tradicionalmente favorece a família consanguínea na definição da guarda de crianças órfãs. O coração de Benedito afundou. No entanto, continuou o juiz, a lei também reconhece o conceito de família socioafetiva, especialmente quando há evidências claras de vínculo emocional estabelecido e de que o melhor interesse da criança é preservado. Benedito sentiu uma faísca de esperança. Neste caso específico, as evidências mostram que a menor Isabela Ribeiro desenvolveu um vínculo profundo e saudável com o Sr. Benedito Cavalcante. Mais importante, ela está florescendo em seu cuidado. Suas notas escolares melhoraram, sua saúde física e mental está excelente, e ela demonstra claros sinais de felicidade e estabilidade emocional. Marcos começou a ficar tenso em sua cadeira. Além disso, prosseguiu o magistrado, as evidências documentais comprovam que o Sr. Cavalcante foi de fato responsável legal pela mãe da menor por mais de 10 anos, estabelecendo uma relação de avô afetivo que é reconhecida pela jurisprudência brasileira. Isabela apertou mais forte a mão de Benedito. Portanto, disse o juiz levantando um documento oficial, determino que a guarda definitiva da menor Isabela Ribeiro seja concedida ao Sr. Benedito Cavalcante, reconhecendo-o legalmente como seu avô afetivo, com todos os direitos e deveres inerentes a esta condição. Isabela gritou de alegria e se jogou nos braços de Benedito. Ele a abraçou com força, com lágrimas rolando pelo rosto. Contudo, continuou o juiz, determino também que seja preservado o direito de convivência familiar da criança com o tio materno, Sr. Marcos Ribeiro, através de visitas mensais e períodos de férias, caso a criança assim deseje. Marcos ficou visivelmente abalado, mas assentiu respeitosamente. Senhor Marcos, disse o juiz, o senhor é bem-vindo para manter um relacionamento com sua sobrinha, mas agora esse relacionamento será construído naturalmente, sem imposições legais. Após a audiência, Marcos se aproximou de Benedito e Isabela. Sinto muito pelas complicações que causei, disse ele com sinceridade. Só queria fazer o que achava certo. Eu entendo, respondeu Benedito. E você sempre será bem-vindo para visitar Isabela. Ela precisa conhecer sua história familiar. Isabela se aproximou do tio. Tio Marcos, o senhor pode vir almoçar com a gente no domingo? Você gostaria disso? Gostaria, sim. Quero que você conte histórias da minha mãe quando ela era pequenininha. Marcos sorriu pela primeira vez em semanas. Seria um prazer. 3 anos depois, a vida de Benedito havia se transformado completamente. Isabela, agora com 11 anos, era uma menina brilhante, feliz e cheia de vida. Estudava numa das melhores escolas particulares de São Paulo, falava inglês fluentemente, tocava piano e praticava natação. Mas mais importante que os privilégios materiais era a relação amorosa que havia se desenvolvido entre avô e neta. Vovô, disse Isabela numa manhã de sábado, posso fazer uma pergunta? Claro, querida. Você se arrepende de ter me adotado? Benedito parou de ler o jornal e a olhou surpreso. Por que pergunta isso? Porque sua vida era muito diferente antes. Você trabalhava muito, viajava, não tinha que se preocupar com mais ninguém. Às vezes penso que talvez eu tenha complicado tudo. Benedito deixou o jornal de lado e sentou-se ao lado dela no sofá. Isabela, quer que eu te conte um segredo? Quero. Antes de você chegar, eu tinha muito dinheiro, muitas propriedades, muito sucesso nos negócios. Mas sabe o que eu não tinha? O quê? Propósito, alegria, razão para acordar de manhã empolgado com o dia. Você me deu tudo isso. De verdade? De verdade. Você sabe o que era minha vida antes? Acordar, trabalhar, jantar sozinho, dormir, repetir. Todos os dias iguais, por anos e anos. Agora acordo ansiosa para ver seu sorriso no café da manhã, para ouvir suas aventuras da escola, para ajudar você com os deveres, para planejar nossos passeios.
Isabela sorriu. Eu também gosto da nossa vida, vovô. E sabe o que mais mudou? O quê? Agora eu tenho alguém para quem deixar tudo isso que construí. Durante 68 anos, me perguntava para que servia toda essa riqueza se não tinha ninguém para compartilhar. Agora sei. Para mim, para você. Para seus estudos, para suas viagens, para seus sonhos, para sua família quando você crescer e casar. Isabela ficou pensativa. Vovô, posso te fazer um pedido? Claro. Quando eu crescer e tiver filhos, você pode ser bisavô deles também? Benedito riu. Se Deus me der saúde e vida, seria a maior honra da minha vida. Então eles vão ter o bisavô mais legal do mundo. Naquele mesmo dia, Benedito tomou uma decisão importante. Chamou seus advogados e revisou seu testamento, garantindo que Isabela fosse sua herdeira universal, mas também estabelecendo fundos educacionais para crianças carentes e um instituto de assistência social em memória de Helena. Senhor Cavalcante, disse seu advogado, isso é um patrimônio considerável. Tem certeza de que quer deixar tudo para a menina? Tenho certeza absoluta. Ela é minha filha de coração, minha continuidade, minha família. E se ela não souber administrar quando crescer? Ela saberá, vou ensiná-la. E se não souber, será rodeada dos melhores conselheiros. Mas, principalmente, vou ensiná-la que dinheiro serve para fazer o bem, para ajudar pessoas, para criar oportunidades. Aos fins de semana, Benedito e Isabela tinham desenvolvido uma rotina especial. Visitavam orfanatos e creches, onde Benedito fazia doações e Isabela brincava com as outras crianças. Por que a gente faz isso, vovô? Perguntou ela um dia. Porque tivemos sorte de nos encontrarmos. Mas muitas crianças não têm essa sorte. É nossa responsabilidade ajudar. Você acha que algum dia vamos adotar outro irmãozinho para mim? Benedito sorriu. Gostaria disso? Gostaria. Seria legal ter alguém para ensinar as coisas que você me ensinou. Vamos pensar nisso. Talvez quando você estiver um pouco mais velha. No seu 12º aniversário, Isabela organizou sua própria festa de aniversário. Mas em vez de pedir presentes para si, pediu que os convidados trouxessem brinquedos e roupas para doar às crianças do orfanato que eles visitavam. Esta foi ideia sua? Perguntou Benedito orgulhoso. Foi. Eu já tenho tudo o que preciso. Outras crianças precisam mais. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e estavam arrumando a casa, Benedito parou e olhou para Isabela. Sabe de uma coisa? Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Você acha? Tenho certeza. Ela criou uma menina com coração bom, generosa, inteligente, todas as qualidades que ela tinha. Vovô, posso te perguntar uma coisa sobre a mamãe? Claro. Por que vocês brigaram quando ela era adolescente? Benedito suspirou. Era uma pergunta que sabia que viria um dia. Porque eu era um homem muito rígido, Isabela, muito exigente. Quando Helena começou a crescer e a questionar minhas regras, eu não soube lidar. Achava que estava protegendo ela, mas na verdade estava sufocando. E ela foi embora por isso? Em parte. Ela queria liberdade para tomar suas próprias decisões, cometer seus próprios erros. Eu não deixava. Então, ela escolheu ir embora. Você se arrepende? Muito. Todos os dias da minha vida me arrependi. Por isso, com você, estou tentando ser diferente. Mais flexível, mais compreensivo. Você é o melhor vovô do mundo. E você é a melhor neta que eu poderia ter. 5 anos se passaram, e Isabela se tornou uma adolescente de 16 anos brilhante e determinada. Benedito, agora com 73 anos, havia diminuído ainda mais suas atividades empresariais para se dedicar integralmente à neta. Vovô, disse ela um dia, decidi o que quero fazer quando crescer. O quê? Quero estudar assistência social. Quero trabalhar com crianças órfãs como eu era. Quero ajudar a unir famílias. Benedito sorriu orgulhoso. É uma escolha linda, querida. Vou apoiar você em tudo. E quero usar parte da sua herança para ampliar o trabalho que fazemos nos orfanatos, montar uma instituição maior, mais organizada. Nossa herança, corrigiu Benedito. E acho uma ideia maravilhosa. Vovô, posso te fazer uma confissão?
Claro. Às vezes, quando estou triste ou com medo, converso com a mamãe. Conto para ela como estamos felizes, como você cuidou bem de mim, como nossa família é especial. Benedito sentiu um nó na garganta. E o que você acha que ela diria? Acho que ela diria que fez a escolha certa, que sabia que você me amaria como ela me amava, e que está feliz porque encontramos um ao outro. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Benedito olhou pela janela para o céu estrelado e sussurrou: Helena, minha querida, obrigado por me dar esta segunda chance. Prometo que vou cuidar da nossa menina até o último dia da minha vida. Ela se tornou a filha que sempre sonhei ter, e você pode ter certeza de que ela cresceu cheia de amor e valores. Onde você estiver, saiba que sua filha é minha maior alegria, minha maior conquista. Uma brisa suave entrou pela janela, como se fosse uma resposta silenciosa de aprovação. 20 anos depois, Benedito, agora com 93 anos, estava sentado numa cadeira de balanço no jardim de sua casa, observando seus bisnetos brincarem. Isabela, agora com 36 anos, havia se tornado uma assistente social renomada, casado com um médico pediatra chamado Rafael, e tinham 3 filhos: Helena, em homenagem à mãe, de 8 anos, Benedito Júnior, de 5 anos, e a pequena Ana Clara, de 2 anos. Bisavô, gritou Helena correndo em sua direção, olha o desenho que fiz para você. Era um desenho da família. Benedito no centro, rodeado por Isabela, Rafael e as 3 crianças, todos de mãos dadas e sorrindo. Está lindo, minha querida. Vou guardar para sempre. Isabela se aproximou e se sentou ao lado do pai no banco do jardim. Em que está pensando, papai? Na vida. Em como tudo mudou desde que uma menininha apareceu chorando na minha frente e disse: Você é meu avô. Você se arrepende de alguma coisa? Só de uma, de não ter procurado sua mãe antes. Se eu tivesse engolido meu orgulho, talvez ela ainda estivesse aqui para conhecer seus netos. Papai, você já falou isso 1000 vezes. A mamãe fez as escolhas dela e você fez as suas. O importante é que, quando chegou a hora, você estava presente para mim. Isabela, há uma coisa que preciso te contar. O quê? Os médicos disseram que meu coração está cansado. Talvez eu não tenha muito tempo. Isabela sentiu as lágrimas nos olhos. Não fala isso. Querida, tenho 93 anos. Vivi muito mais do que merecia e, mais importante, vivi os melhores anos da minha vida ao seu lado e agora ao lado dos meus bisnetos. Mas eu ainda preciso de você. Não, você não precisa. Você se tornou uma mulher forte, independente, boa, tem uma família linda, um trabalho que ama, uma vida plena. Eu cumpri meu papel. Que papel? Te amar incondicionalmente, te dar tudo o que não pude dar à sua mãe, te ensinar que família não é sangue, é escolha diária de amar e cuidar. Helena, a bisneta, interrompeu a conversa correndo até eles. Bisavô, vem brincar com a gente. Benedito sorriu e se levantou com dificuldade. Claro, minha princesa. Naquela tarde, ele brincou com os bisnetos no jardim pela última vez. Contou histórias, empurrou-os no balanço, fez vozes engraçadas que os faziam rir. À noite, depois que todos foram dormir, Benedito escreveu uma carta para Isabela. Minha querida filha do coração, se você está lendo isso, significa que parti para me encontrar com sua mãe. Não fique triste. Vivi uma vida plena e feliz, especialmente depois que você chegou. Quando era jovem, pensei que sucesso era dinheiro, propriedades, poder. Hoje sei que sucesso é o amor de uma família. Você me deu isso. Cuide bem das crianças. Ensine a elas que o amor é a única riqueza que realmente importa. Conte a eles sobre mim, sobre você, sobre como nossa família se formou de um jeito diferente, mas verdadeiro. Todo o meu patrimônio está nas suas mãos. Use-o para continuar ajudando crianças, para fazer a diferença na vida de pessoas que precisam. E lembre-se sempre, você não foi só minha neta, foi minha filha, minha alegria, minha redenção. Te amo para sempre, seu papai Benedito. Na manhã seguinte, Isabela encontrou Benedito dormindo em sua poltrona favorita, com um sorriso sereno no rosto e a carta em suas mãos. O funeral foi imenso.
Centenas de crianças de orfanatos que ele havia ajudado compareceram com flores. Assistentes sociais, professores, médicos, empresários, toda uma cidade prestando homenagem ao homem que havia aprendido que a maior fortuna é o amor de uma família. No testamento, além de deixar toda a sua fortuna para Isabela, Benedito havia estabelecido uma fundação chamada Família do Coração, destinada a ajudar na adoção de crianças órfãs e no apoio a famílias socioafetivas. Durante o discurso no funeral, Isabela disse: "Meu pai não era meu pai de sangue, mas era meu pai de escolha. Ele me ensinou que família não nasce pronta, se constrói todo dia. Que amor não se herda, se cultiva. Que riqueza não se mede em dinheiro, mas em momentos felizes compartilhados." Há 28 anos, eu era uma menina órfã e assustada que disse para um estranho: "Você é meu avô." Hoje eu sou mãe de 3 filhos que tiveram a sorte de conhecer o bisavô mais amoroso do mundo. Papai, onde quer que você esteja, saiba que sua família continua crescendo, amando e fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Seu legado não são os prédios que construiu, mas os corações que tocou. 10 anos depois, a Fundação Família do Coração já havia ajudado na adoção de mais de 1.000 crianças e apoiado centenas de famílias socioafetivas. Isabela, agora diretora-presidente da Fundação, continuava o trabalho do pai, provando que o amor verdadeiro transcende gerações. E toda noite, antes de dormir, ela olhava para o céu e sussurrava: "Obrigada, papai, por me escolher, por me amar, por me ensinar que família é quem fica quando tudo parece perdido." Esta história nos ensina que família não se define apenas por laços de sangue, mas principalmente por laços de amor, cuidado e escolha diária de estar presente na vida uns dos outros. Benedito descobriu que a maior riqueza não estava em seus negócios, mas no sorriso de uma menina que o chamou de avô. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com seus familiares e amigos e conta nos comentários de que lugar você está escutando. Obrigado pela sua companhia e até a próxima história. Um grande abraço.